Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amigos, amigas, eu quero trazer uma palavra aqui para nosso despertamento. Nós vivemos em um mundo de muitas enfermidades, muitos problemas. A cada dia que passa, nós vemos mais depressão, nós vemos mais enfermidades. E é sabido de nós todos que esse mal, essa enfermidade entrou na terra por causa do pecado. Lá atrás, no Jardim do Éden, em Gênesis, não havia enfermidade. Logo depois que Eva pecou e Adão, por consequência também, as enfermidades se estabeleceram. Aos Romanos, capítulo 6, diz que o salário do pecado é a morte. Então, você diria, quer dizer que a minha doença é por causa de um pecado? Sim, mas quem sabe não o seu pecado. É por causa de pecado em todos os âmbitos da vida, então existem doenças. Mas eu quero tratar de algo aqui da seguinte forma. É como nós nos livrarmos dessa possibilidade ou desse direito que a enfermidade adquire por causa de erros nas nossas vidas. Eu quero basear em São Tiago, capítulo 5, no verso 16, mas eu vou ler o verso 13 em diante. Está escrito assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Senhor, estou passando por uma agitação, ore. No programa passado eu falei, você está precisando de mais confiança, você precisa de perseverança, então ore. Quando você orar, você terá mais paciência. Quando você orar, você terá mais descanso. Aqui vem uma escritura para amparar aquela nossa meditação. Está alguém aflito? Ore. Então, creio que nós poderíamos ter oração no mundo inteiro, porque o mundo todo está aflito. Está alguém contente? Cante louvores. Você percebe a palavra colocando coisas assim, ó. Você precisa disso, faça isso. Você está passando por tal problema, faça aquilo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, em algumas traduções, eu creio que às vezes com um propósito até subjetivo, oculto do próprio inimigo, tirou uma palavra. A oração fervorosa, a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se você parar aqui, você entende assim, eu pequei, adquiri uma enfermidade por causa disso, e aí eu chamei o ministério da igreja, o presbitério, eles vieram aqui, oraram, e o pecado foi perdoado pela oração deles. Aí vem o verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aí vem a qualidade da oração. A oração fervorosa feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, vamos falar aqui de confissão de pecados como a chave que cura enfermidades. Portanto, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma escritura que também nos ajuda grandemente. Olha só.
1 Pedro, capítulo 3, fala dos deveres das mulheres e dos maridos. Então, a mulher deve ser sujeita ao marido e tal, e lá no verso 7 diz: igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, existem condutas nossas que impedem nossas orações de serem ouvidas. Existem condutas nossas que fazem com que as nossas orações sejam eficazes. Qual a conduta que impede de não ser ouvida? Uma vida conjugal errada, uma vida conjugal de contendas, de desonras, de falta de entendimento, e se impede orações de serem ouvidas. Eu vivo o jeito que eu quiser com a minha esposa, depois eu faço uma oração, Deus me atende, a coisa... Não, Deus nem te escuta. Aí agora a outra diz: confessai as vossas culpas, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Sim, mas e se eu não confessar? O justo pode orar do jeito que ele quiser e você não se sara. O profeta William Branham nos conta uma experiência de uma boa irmã que, de tão bom o seu testemunho, ela era professora de escola dominical. Mas essa mulher tinha um problema incurável. Ela tinha uma pressão, problemas familiares ali que não se resolvia. E ela foi em uma campanha, ela foi numa outra, ela procurou um pastor, ela procurou um outro, um evangelista que estava fazendo um grande movimento na cidade. E ela ia de um e outro e ninguém resolvia. Alguém disse para ela assim: vá ver o irmão Branham. Por quê? Porque o irmão Branham tinha visões e, através daquela visão, podia revelar qual era o problema das pessoas. Então, essa mulher vai ao irmão Branham, ele ora por ela e percebe que aquele espírito fazia frente à sua oração. Era muito forte. Ele disse: irmã, aguarda um instante porque eu vou orar a Deus. Eu vou buscar de Deus qual é o problema que está impedindo a minha oração de ser ouvida. Então, começou a orar a Deus, logo ele chamou aquela irmã e disse: irmã, a sua situação tem a ver com um carro. Ela disse: não, irmão Branham, eu nunca tive um acidente automobilístico. Ele disse: é um carro verde, próximo de uns trilhos ferroviários. Eu vejo a senhora dentro de um carro com um homem que não é seu marido. Aí ela deu um grito e disse: não, não toque nisso. Não, não toque nisso. Eu já confessei isso a Deus e pedi a Deus perdão. Aí o profeta disse: não. A senhora deve ir confessar isso ao seu marido, porque a senhora não traiu, não foi a Deus, embora tenha desobedecido a palavra de Deus, que nos chama à fidelidade conjugal. Mas o ato era contra o marido. Ela disse: não, o meu marido vai me matar quando eu disser isso para ele. Olha a resposta do profeta para ela: a senhora já está morta. Vê? Então, é isso que nós devemos entender. Esse pecado te separa de Deus. O salário do pecado é a morte. A enfermidade é uma consequência, mas que te leva também à morte. Confessa isso. Não, ele vai me matar. A senhora já está morta. Aí, na visão, o profeta disse: o seu marido é um homem assim, assim? Ela disse: é. Ele tem uma secretária dessa e dessa forma? Tem. Pois é, ele também tem a mesma coisa para te confessar. Ah, não pode ser. É, o seu marido também tem a mesma coisa para te confessar. Liga para ele. Ligou para ele, marcou um lugar, encontraram, conversaram, acertaram, confessaram um para o outro e voltaram lá. Quando voltou ali, o profeta fez uma oração e aquele mal foi embora. Aquele espírito, aquela enfermidade perdeu as suas forças, porque uma confissão foi feita, porque um pecado foi jogado para fora.
Então nós estamos vivendo em um mundo de doenças e aflições e depressões e loucuras e coisas que às vezes muitas orações e muitos verdadeiros cultos não têm tido efeito na vida das pessoas. Por quê? Por causa de pecados ocultos, coisas não confessadas. E aí eu vou piorar isso. Coisas confessadas a Deus no altar com choros que Deus não ouviu. Por quê? Porque não era a Deus, era a tal pessoa. E aqui, é claro, eu coloquei algo conjugal, mas existem coisas que as pessoas fazem contra um amigo, que fazem contra os pais, que fazem contra seus filhos. E isso são erros, são pecados do mesmo modo e que impedem a eficácia de uma oração feita até por um justo, que impedem a Deus de ouvir a oração, que impedem a palavra de Deus de penetrar naquelas vidas. Então, pode ser que eu esteja falando com alguém que sabe muito bem que tem algo que tem que ser jogado fora, que tem que ser confessado, mas que guarda isso com medo de morrer. Já morreu. Segundo a visão do profeta ali, aquela senhora já estava morta. O que é morta? É separada de Deus. Ora, alguém que não pode ter uma oração ouvida, sua própria oração ouvida, e alguém que não pode nem receber a oração de um considerado justo, qual é o recurso dessa pessoa? Essa pessoa está realmente morta, afastada de Deus. Então não tem recurso. Tem, é esse recurso que nós estamos trazendo aqui. Confesse, abra a tua vida. Ah, não, isso vai me causar um mal maior do que o que já é. Eu vou deixar aqui, às vezes, quando nós pregamos, nós nos expomos. Eu quero que você entenda isso. Quando eu comecei a atuar no ministério, não era ainda um pastor, eu fazia o trabalho na igreja de assistência social. E a igreja tem uma parte jurídica, uma parte empresarial, e a igreja me pagava por essa parte. Eu não recebia dízimos, eu recebia um salário. Mas eu era um pastor logo depois por causa da minha atuação. Uma vez eu fui comprar um carro e aquela loja me disse que o banco lá, a loja, não trabalha com pastores, não financia nada para pastores. Aquilo me deixou tão sem graça, porque alguém, por certo, manchou esse nome pastor. E eu já fiquei meio assim com essa situação. Uma próxima vez eu fui fazer um negócio. E quando eu fui fazer aquele negócio, o vendedor me perguntou assim, o que o senhor faz? Qual que é a sua profissão? Ora, eu era pastor, mas eu ia falar disso? Claro que não. Isso foi rejeitado de uma vez, seria agora outra vez. Mas eu era assistente social. Então eu disse, eu sou assistente social. Ah, que bom. Tá bom, deixa a sua ficha aí. Eu deixei a minha ficha e fui embora. Mas aquilo ficou me cobrando. Me cobrando. Meu Deus. Só que eu não fiz negócio ali. O negócio não me interessou. Depois eu descobri que o veículo lá não me agradava e tal. Não fiz, mas aquilo ficou me cobrando. E eu pensei, meu Deus, mas realmente eu tenho essa inscrição até na minha carteira profissional, mas eu sou pastor. Mas não precisa. Precisa. Quer saber de uma coisa? O espírito me incomodou tanto, eu voltei lá naquela loja. Chamei aquele vendedor, falei, rapaz, eu preciso te pedir perdão. Pedir perdão? Do quê? Eu disse para você que eu era assistente social. Na verdade, eu sou pastor. Mas eu também sou assistente social, mas o que eu sou mesmo é pastor. Que coisa confusa. Não é confusa, não. O Espírito Santo
não aceitou aquilo. Aquilo era só uma coisa trabalhista, mas o meu ofício é pastor. Eu precisava ir lá e confessar aquilo para eu ficar em paz e para não dar a Satanás a liberdade de trazer alguma coisa na minha vida. Sabe o que aquele vendedor disse? Ele falou, rapaz, que isso? Oh, ninguém faz isso. Ou, não, o senhor não precisava disso, não. Quer dizer, é normal mentir. Aquilo era mentira? Não sei, classifique como você quiser. Deus exigiu que eu confessasse aquilo. Agora, o que é confessar? É só dizer que você errou? Não. Confesse o que você é. O profeta William Branham, aconteceu um episódio na sua vida, uns advogados estavam cobrando umas coisas, havia uma questão com o governo sobre uns impostos e uma pressão constante desses advogados ali. Um dia o telefone tocou e a sua esposa atendeu e disse, são aqueles advogados. Ele saiu de dentro de casa e disse, diga que eu não estou, e saiu de casa. Aí ela disse, ele não está. Tudo bem. Tá bom, quando ele chegar aí nós precisamos falar com ele. Ele volta para trás e ele disse que quando ele voltou, sua esposa olhou para ele e disse, Billy, querido, isso é certo? Ele disse, mas eu não estava mesmo, eu saí. Logo depois veio um telefonema para que ele fosse orar para uma criança. Quando ele chegou lá, com toda a disposição, com toda a fineza, com todo o dom que Deus deu, e quando ele foi orar, o anjo do Senhor veio e disse, você, mentiroso, não tem moral para orar por essa criança. Meu Deus, o que é isso? Não, meu Deus, mas é... Saiu dali, foi a uma caverna, orou. Deus, me perdoe, Senhor, me perdoa. Se o Senhor me perdoou, me dá um sinal, me perdoa, tira isso de mim. Sentiu de Deus o perdão, foi lá nos advogados. Chegou lá no advogado e disse, olha, eu vim aqui dizer para vocês algo, preciso te confessar algo. Pois não, eu menti para vocês. Mentiu? Não, na verdade eu fiz a minha pequena e pura esposa mentir para vocês. O que foi? Vocês ligaram e eu mandei ela dizer que eu não estava. E eu saí de casa só para fazer aquilo virar verdade. Um advogado olhou para ele e disse, Billy, se nós confiávamos em você, agora é que nós confiamos mais ainda. Saiu dos advogados, voltou lá e disse, irmão, posso orar para sua filha? Posso, em nome de Jesus. Enfermidade, sai daí. A enfermidade saiu. Confessai as vossas culpas. O senhor acha que é necessário confessar os pecados? Você quer ficar passando por problemas com essa interrogação, se tem que confessar ou não? Olha que eu estou falando de pequenas coisas, mas eu já dei o exemplo de um adultério lá naquele caso. É hora de haver um povo que seja mais verdadeiro, honesto, sincero com Deus, mas consigo mesmo, para que a eficácia das promessas de Deus atuem nas nossas vidas. Ou então, nós continuaremos vivendo um mundo de muito conhecimento, de muita religiosidade e de pouco efeito. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tem alguma coisa errada, porque eu já recebi oração de todos os modos, isso aqui não acaba, isso aqui não se resolve, essa doença não se cura. Claro, tem que haver uma confissão. O nosso pastor Vanderlei, o meu pastor, um dia desses disse assim, você acha que Deus vai abençoar um dizimista que mente? A pessoa pode ser dizimista, que ela não é apegada a dinheiro. Não, eu entrego, não tem dificuldade, mas aqui ela mente. Deus vai abençoar. Você acha que Deus abençoaria um dizimista que não mente, que lê, mas que é preguiçoso? Não pode. Mas que não perde a oportunidade de trapacear em um negócio? Não pode. Um cristão, ele é chamado, vou encontrar aqui, a São Mateus, capítulo 5. Creio que o último verso do capítulo 5 de São Mateus vai nos deixar aqui incrivelmente responsabilizado.
verso 46. Falou de todos os mandamentos da lei e logo depois Jesus dizia, eu porém vos digo. Não disse a lei isso e isso? Disse, mas eu porém vos digo. No final ele diz assim, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A palavra de Deus tem efeito por causa de sua perfeição, por não haver nele malícia, por não haver nele variação, por não haver sombra de variação. E ele está requerendo de nós todos que assim façamos, para que assim possamos ter poder no nosso agir, na nossa palavra, na nossa conduta, muito mais nas nossas orações. Confesse suas culpas, receba a sua bênção. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.